Irmãos e irmãs, celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a festa da igreja que nasce do testemunho desses dois principais, reconhecidos como principais colunas da igreja. Mas o Evangelho aponta para um, porque nessa época Paulo nem era cristão. O Evangelho aponta para Pedro. Por quê? Porque por causa da resposta que ele deu à pergunta de Jesus. Os outros estavam ali junto com ele. Todos os outros apóstolos, até Judas, estavam ali. Ninguém respondeu. Só Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica impressionado com a resposta de fé e devolve: e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou para os outros, falou para aquele que respondeu a pergunta: tu és pedra. E o poder do inferno não poderá contra ela. E ainda diz mais: te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Gente, como pode Jesus falar uma coisa dessa para um ser humano? Para um homem grosso como era Pedro, bruto como era Pedro. Mas Jesus pode. E Jesus pode transformar a nossa grosseria, a nossa brutalidade, a nossa dureza. Pode sim. E acho que o milagre mais bonito que acontece não é esses que vivem fazendo show por aí, não. Mas é transformar a cabeça dura nossa em um homem, uma mulher obediente à palavra. E produzindo frutos maravilhosos desta obediência. Sim, e não queremos acreditar que Jesus falou isso para Pedro: te darei as chaves. Porque Jesus ia partir e surge um novo ministério de ser o pastor de todo o rebanho. Com essas palavras surge não um apóstolo, mas um pastor de todo o rebanho de Cristo. Este é o ministério de Pedro e é o ministério do Papa, a quem devemos rezar hoje por Francisco, que é Pedro. E num tempo, a internet, nós temos as pessoas nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram, mas a internet ajudou em tantas coisas a difusão do Evangelho.
Mas também pessoas usaram a internet para formar grupos sectários dentro da igreja. E às vezes conduzidos por gente da igreja, radicais. E nesse radicalismo na internet, difamam a igreja, difamam o Papa, difamam a CNBB, difamam o bispo. Mas quer ser o quê? Se pulou fora da barca de Pedro, com essa maledicência e com essa rebeldia toda, achando que está acima de tudo, quer chegar aonde? Né? Então temos que ter a alegria de estarmos na barca de Pedro, a Igreja Católica, e vamos atravessando este mar cheio de confusão, sim, mas também cheio de pessoas que encontram com Jesus e têm a sua vida transformada pelo encontro com Jesus, como Paulo. Que homem maravilhoso. Ele não era muito humilde, não. Ele falou assim: gente, e olhando para os apóstolos, eu tenho trabalhado mais do que todos vocês. E era verdade. Um homem que espalhou o evangelho em todos os lugares da Ásia e chegou em Roma, preso. Mas na cadeia ele evangelizou, ele acompanhou comunidades, ele formou um grupo entusiasmado por Jesus. Assim como Pedro hoje, liberto das cadeias, para dizer que esta obra não é humana. Eles podem matar, não podem matar, mas o sangue brota. E neste tempo de confusão, não bastasse os grupos de internet, tal de Dom Bosco e não sei mais quantos outros grupos que existem por aí, e às vezes até os nossos católicos, cada um tem um grupo, né? Tem um lugar da sua devoção, tem um mestre que faz a sua cabeça. E aí os padres sentem que perderam a influência, né? Porque cada fiel tem um grupo de internet. Então ficamos sabendo também que um grupo de clarissas na Espanha, 10 delas disseram: não somos mais católicas, não aceitamos o Papa como Papa. E escolheu um outro grupo lá, de um bispo atrapalhado. Nós vamos nos unir a ele. Então, para ver assim, são dores da igreja, dores do Papa Francisco, né, que com todo cuidado enviou um bispo para acompanhar essa situação e ver o que dá para salvar. Mas se não tiver nada que salvar, elas terão que sair do mosteiro e cuidar da sua vida. Então, são situações muito difíceis, e acho que celebrando hoje São Pedro e São Paulo, nós vamos ter a alegria de estarmos na barca de Pedro. E de sermos firmes na nossa fé católica, e de sabermos, de termos discernimento, o que é que a gente anda procurando, né? Hoje tudo é oferecido, a religião virou mercado, é um mercado onde você vai lá e escolhe o que você quer. Mas isso não é evangelho, não. Evangelho é você escolher a cruz, e caminhar com a cruz, e seguir Cristo com a cruz, como fizeram Pedro e Paulo. Que eles olhem por nós e que nós hoje, toda a igreja, rezemos pelo Papa Francisco. Né? Acho que é um homem grande, um homem que vai deixar uma contribuição imensa
para a Igreja Católica, que só depois nós vamos reconhecer. E que Deus olhe pelo Papa Francisco.